Só pediria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Antigo Testamento, Isaías 53, versículo 4. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, com respeito à palavra, e logo em seguida a gente senta e vamos começar o nosso estudo. Isaías capítulo 53, versículo 4. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu queria e pediria a você que repetisse comigo, todos nós juntos, esse versículo, todos nós, amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Amém? Quem pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Podem sentar, irmão, em nome de Jesus. Eu creio que a maioria sabe aqui que eu sou farmacêutico. E o farmacêutico clínico, ele tem uma função muito importante de acompanhar as pessoas, os diabéticos, hipertensos. Diabético é aquela pessoa que não pode, no sentido popular, comer açúcar, né? Alimentos que contêm açúcar. E hipertenso, aqueles que têm a pressão alta. E a minha função é de fazer esse acompanhamento. E tinha uma irmã que eu acompanhava, que ela tinha problemas cardíacos, era hipertensa, era diabética, teve um problema de uma úlcera. Então era uma irmã que tinha várias doenças, tinha problema de circulação, e nós fazemos esse trabalho de acompanhamento, orientação sobre a medicação, sobre a posologia, o modo de usar, como ela deve buscar os alimentos apropriados, como ela está tomando a medicação. A gente faz todo aquele acompanhamento de prevenção, de ajuda, para que ela vá melhorando a cada dia que passa. E já vinha um período que eu fazia esse trabalho com ela, uma irmã, uma serva de Deus, que estava servindo a Deus, como nós servimos ao Senhor. Mas quando menos espera, ela não apareceu mais, ela desapareceu. E eu fiquei preocupado com aquilo, porque ela não vinha, de 15 dias ela estava lá, e a gente sempre estava acompanhando na evolução, do seu problema, e vendo que ela estava melhorando a cada dia que passava. Mas por que ela deixou de andar? Por que ela deixou de vir para ser orientada? E ali chegou o filho dela, apareceu, e eu perguntei por que ela não vinha mais, não estava vindo mais, para que a gente acompanhasse, continuasse acompanhando o seu problema. E ele disse: não, irmão, é porque lá na igreja que nós congregamos, apareceu um pregador e leu um versículo em Isaías 53, versículo 4, que Jesus Cristo levou sobre si as nossas doenças, e disse que ela estava curada, que ela não poderia usar mais aqueles medicamentos, porque estava curada. Jesus tinha curado ela. E então, por isso que ela largou os medicamentos e não precisava vir mais para cá, para o irmão acompanhar, porque ela está curada. Eu só disse a ele o seguinte: irmão, peça ela para vir aqui, para ela me explicar isso, para ela conversar comigo. Eu preciso conversar com ela. Não adianta eu explicar ao irmão, preciso ouvir da boca dela. E ali ela veio.
E chegou e disse: não, irmão, eu vim, o meu filho pediu, e eu vim aqui dizer ao irmão que eu estou curado. Chegou um pregador lá, leu Isaías 53:4 e disse que Jesus levou sobre si as minhas doenças, as minhas dores, e eu estou curada. E disse que eu tinha que largar os medicamentos, deixar de lado, e eu deixei de tomar os medicamentos. Eu disse: irmã, tem na Bíblia uma parte em que Jesus Cristo cura alguns leprosos. E quando aqueles leprosos clamam por misericórdia a Jesus Cristo, que ele vai e diz: vai mostrar ao sacerdote, vai lá no sacerdote e mostra para ele o que aconteceu contigo. Quando Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo não estava tirando a autoridade daqueles homens que faziam o diagnóstico. Naquela época, quando a pessoa pegava uma lepra, ia ao sacerdote, e o sacerdote avaliava, analisava, percebia que ele estava leproso, que ele estava contaminado, e ali ele se afastava da sociedade. Estava leproso, ia viver agora junto com os outros leprosos e se afastavam dos seus familiares. Mas Jesus Cristo, quando curou, disse: vai e procura os sacerdotes. Quando eles chegaram possivelmente aos sacerdotes, que os sacerdotes viram e perceberam que eles estavam curados, de ali em diante ele recebeu o diagnóstico de cura, e possivelmente deve ter dito: vai para os teus familiares, vai fazer parte da sociedade, porque agora você está limpo, você está curado. Eu quero te dizer, irmã, que eu creio que Jesus cura, que hoje ele cura porque ele me curou. Porque um dia o pastor Luiz está de prova, e o pastor Genival, que eu fui ao Rio de Janeiro, que estava com um problema seríssimo na minha perna, e eram dores horríveis, e eu fui até o Rio de Janeiro, e ali o Senhor me curou e me despertou naquele dia, e eu recebi a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu fui doente e voltei curado. Então eu creio que Jesus Cristo cura. Eu creio. Se a igreja crê, diga amém. Amém. Mas a irmã precisa ir àquele que fez o diagnóstico, aquele especialista que lhe acompanhou, para ele fazer uns exames. E realmente, se a senhora está curada, é até melhor para a senhora estar baseada com documentos e dar o testemunho nas igrejas, ver o que o Senhor fez na sua vida, de tantas doenças que a senhora tem: diabética, hipertensa, problemas cardíacos, problemas de estômago, muitos problemas de circulação. Então esse testemunho é maravilhoso para a senhora ir falar nas igrejas. Ela disse: não, eu não preciso disso, eu não preciso ir aos médicos, porque o médico dos médicos me curou, Jesus Cristo. Larguei todos os medicamentos e estou curada. E ali ela ficou chateada comigo e foi embora. Depois de uma semana, aquele filho, o mesmo filho, voltou triste. E eu perguntei: irmão, o que foi que aconteceu? Ele disse: a minha mãe faleceu. Abandonou os medicamentos, não tomou mais. E aí o coração não aguentou, a pressão subiu, o problema cardíaco aumentou, o problema de estômago aumentou, a diabetes aumentou, e o organismo não aguentou. Ela foi a coma e morreu há 2 dias. Aquilo me arrasou, irmão. Eu fiquei arrasado vendo tudo aquilo, e fiz uma pergunta: Senhor, por quê? Por que isso acontece? Porque ela tinha tanta vontade de ser curada, ela tinha tanta vontade, Senhor, de receber a cura das suas doenças, para glorificar o teu nome, para testemunhar. Ela acreditou naquela palavra do teu servo, que também ele não usou de má fé, não. Ele leu um versículo mesmo no Antigo Testamento e falou que o Senhor levou sobre si as doenças, as nossas dores. E por que isso aconteceu? Jesus Cristo fala ao meu coração e disse: meu filho, é por isso que meu povo sofre, por falta de conhecimento da minha palavra. A partir daquele dia,
eu fui tentar descobrir o que era que significava que Jesus, a sua palavra, a palavra de Deus falava, Isaías 53, versículo 4, mas está claro aqui, verdadeiramente, levou sobre si nossas enfermidades. Ele está falando aqui claramente que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que terá acontecido, Senhor? O porquê disso está acontecendo e quantos crentes estão crendo nesta palavra de que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e não estão ficando curados, estão perdendo a fé, muitos ficam traumatizados, muitos ficam desgostosos porque queriam ser curados e não estão percebendo e não estão vendo essa cura. E o Espírito Santo me mostrou os resultados. O que estava acontecendo, que Ele continua a curar, que Jesus cura, que Ele continua curando nos nossos dias, curando câncer, curando AIDS, curando vários problemas das pessoas. Mas devido nós não crescermos no conhecimento, que é o título do concílio, nem na graça, nós não entendemos o que realmente a Bíblia quer falar para nós, e por isso sofremos, por isso nos revoltamos e muitas vezes ficamos traumatizados e muitos se afastam da igreja porque veio para ser curado e não recebeu a sua cura. E é sobre isso que eu queria, irmão, falar com você. O que foi que o Espírito Santo me mostrou? Eu cheguei a descobrir que se Jesus Cristo tivesse carregado nossas enfermidades na cruz, os resultados deveriam ser obrigatoriamente o mesmo da salvação. Quando você recebe a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente os nossos pecados são perdoados. Mas se Jesus Cristo tivesse levado sobre a cruz as nossas doenças, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e os nossos pecados são perdoados, automaticamente era para sermos também curados. E isso eu comecei a analisar, meu amado, a condição do perdão era para ser automaticamente a condição da cura física. E por que que isso não acontece? Quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quantas pessoas entregam as suas vidas a Cristo, estão doentes, estão com problemas e são perdoados, mas continuam com a sua doença, continuam com o seu problema. Mas eu vi também pessoas que aceitaram a Cristo, que se arrependeram e foram curados. Por que que uns são curados? Por que que outros não são curados? O que é que está acontecendo? Por que que não acontece o perdão e automaticamente a cura do nosso corpo físico? Por que que isso não acontece, meu amado? Por que que muitas pessoas não ficam curadas sempre, mesmo tendo sido salvas? Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque nós temos um corpo mortal e pecaminoso. Nosso corpo foi conquistado por Adão e Eva, que receberam um corpo imortal. Aquele corpo que eles receberam foi para servir a Deus, foi para adorar o Senhor, para engrandecer o seu nome, mas eles foram contaminados por um vírus chamado pecado, meu amado. Quando eles receberam aquele vírus, quando eles foram contaminados pelo pecado, daquela hora em diante, o seu corpo imortal se tornou mortal, e de lá para cá, meu amado, todos nós somos sujeitos a doenças, a problemas, a dificuldades, todos os dias em nossas vidas. Todos os dias. Você está sujeito à doença. Eu também estou sujeito à doença. Mas você pode estar perguntando, mas irmão Bebeto, mas por que Isaías 53 fala que não acontece?
E isso eu comecei a analisar, eu comecei a pesquisar, e a própria palavra de Deus, ela explica. Se nós olharmos em Mateus capítulo 8, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a palavra de Deus vai nos mostrar Senhor curando, Jesus curando um leproso. Nós vamos ver o primeiro assunto sobre a cura de um leproso, depois nós vamos ver ele curar o servo de um centurião. Se você olhar aí, abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 8, você vai perceber isso logo. O primeiro assunto, a cura de um leproso, depois o servo de um centurião é curado, a cura da sogra de Pedro. Nós estamos vendo no capítulo 8 Jesus curando, mas se nós formos ver em versículo 16 e versículo 17, diz o seguinte: e chegado a tarde, trouxeram-lhe muito endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Presta atenção no versículo 17, meu amado, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Para que se cumprisse, a palavra de Deus estava se cumprindo ali em Jesus em vida. Antes dele ir para a cruz, antes dele ir crucificado, estava sendo cumprido ali o seu ministério enquanto ele estava vivo. Aleluia! Olha o que o Espírito Santo me mostrou. Enquanto ele estava vivo, no ministério de cura de Jesus Cristo para o seu povo, para os judeus, ele veio para levar sobre si em vida as doenças dos judeus, os problemas deles, a dificuldade deles. Jesus veio para cumprir essa profecia. Isaías capítulo 53, versículo 4, Jesus estava cumprindo naquela hora aqueles milagres, aquilo que estava acontecendo pelo poder da grandeza da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é maravilhoso isso. Eu comecei a entender por que esse capítulo não se cumpre hoje, literalmente, porque já se cumpriu. Isaías 53, 4 já se cumpriu quando Jesus estava vivo. Você vê que a própria Bíblia, ela nos responde. A própria Bíblia, ela nos mostra o que Jesus Cristo está fazendo. É por isso, meu amado, que quando surgiu a teologia da substituição, que muitas igrejas, alguém aqui pode até pensar dessa forma e não aceitar o meu pensamento, mas ao menos respeite. Foi isso que nós estudamos aqui de tarde. Então, meu amado, quando surgiu a teologia da substituição, muitos crentes creiam que a igreja é Israel de Deus, e por isso que crê que isso aqui, que essa profecia ainda está se cumprindo hoje, e muitos crentes estão sofrendo, muitos estão sendo tristes, porque não estão percebendo e não estão vendo, e não está acontecendo na vida deles essa profecia se cumprindo. Tem muitos pregadores que diz que a igreja de Jesus é a Israel de Deus, mas eu só quero te dizer, meu amado, que a Israel de Deus ainda continua. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, e as profecias de Jesus vai se cumprir em Israel, para que Jesus venha buscar a sua igreja, que somos nós. Quando tocar a trombeta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, a igreja do Senhor, a igreja gentílica, vamos receber o chamado de Jesus Cristo, porque as profecias estão se cumprindo em Israel literalmente, e nós seremos arrebatados para ter um encontro com o Senhor. E quem crê, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Aleluia. Assim Jesus Cristo cumpriu Isaías 53. Oh Jesus, antes da sua crucificação, durante a sua vida e seu ministério, seu deles, tu
tomou sobre si as suas dores e os sarou. Ele sofreu com seus sofrimentos, teve compaixão deles e carregou suas fraquezas e doenças. Essa profecia foi cumprida ali, naquele local, naquele dia, naquele momento. É por isso que a irmã não foi curada. Quando ela creu que Jesus levou sobre a cruz a doença dela, essa profecia já tinha se cumprido. Jesus poderia curar ela. Jesus poderia sim. Porque, meu amado, você sabe por que Jesus Cristo cura? Qual é o sentido de Jesus te curar? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome de Jesus seja adorado, para que o nome de Jesus seja glorificado. O único sentido para que as pessoas sejam curadas é o nome de Jesus Cristo adorado, engrandecido sobre as nações, para que as pessoas sintam em suas vidas que Deus é Deus e eterno Senhor. Outra coisa que Jesus cura, para que as pessoas se cheguem a Ele, para que as pessoas se cheguem a Ele. Eu vou te contar mais uma. Eu vi Jesus Cristo curando um homem há uns anos atrás. Oramos por ele, ele estava em cima de uma cama, não andava, não se mexia, aceitou a Cristo, chorando. Nós oramos por ele, o Espírito Santo usou um de nós e disse: daqui a tantos dias você vai sentar na cama, daqui a tantos dias vai sentar numa cadeira de roda, daqui a tantos dias vai andar de muleta, daqui a tantos dias você vai andar normalmente. O pastor Moisés, que estava ao nosso lado, disse: agora eu estou entendendo por que um vereador chegou lá em casa com a cadeira de roda e disse: pastor, mandaram para mim essa cadeira e eu não sei a quem dá, então vim para cá entregar ao Senhor. E agora estou entendendo. E isso aconteceu. Depois de 2 anos, quando eu voltei lá, ele estava andando normalmente. Deus tinha curado aquele homem. Mas essa semana, quando Deus curou aquele homem, a família toda aceitou a Jesus Cristo e foi aceitar e foi servir a este Deus. Filhos, esposa, pai, mãe, irmãos foram aceitar o Senhor, foram servir a Deus. Mas essa semana chegou uma pessoa para mim e disse: lembra daquele irmão que vocês oraram e que ele estava em cima de uma cama há muitos anos e não andava, nem se mexia, que Jesus curou, que ele aceitou a Cristo e todos da família aceitaram? Sim, eu lembro. Como ele está? Se desviou e se afastou do Senhor. Eu comecei a entender que é por isso que a Bíblia diz: quando a alma se arrepende, o que é que acontece no céu? Quando uma pessoa é curada, diz alguma coisa o que é que acontece no céu? Quando a pessoa é abençoada, diz alguma coisa que acontece no céu? Mas quando a pessoa é salva, a festa é grande. Aleluia! Aleluia! Eu comecei a entender. Por isso que a igreja dos nossos dias, elas estão trazendo o céu para a terra. As pessoas estão buscando aqui na terra as suas bênçãos materiais, as suas curas materiais, estão trazendo do céu para a terra, como se na terra fosse o céu. O próprio Jesus Cristo disse que no final dos tempos isso aí ia acontecer. Ele disse: quando eu voltar vai existir fé na terra. Muitas pessoas estão dizendo que tem fé. Igrejas que nós estamos vendo nos rádios e TV estão dizendo: olha, Deus está aqui porque tem cura, Deus está aqui porque tem bênção, Deus está aqui porque tem bênção material. Pessoas estão sendo abençoadas materialmente, mas eles não estão dizendo: Deus está aqui porque está salvando almas. Não estão dizendo isso, estão dizendo que estão sendo abençoados materialmente e muitas vidas caminhando de passos largos para o inferno. Sem Deus, sem salvação e sem esperança. Eu vi na TV uma vez de um homem que estava chamando as pessoas para falar das suas bênçãos. E chegou e disse: qual é a sua bênção, meu irmão? O Senhor me deu a casa própria. Eu estava orando, eu fiz aqui a campanha
da casa própria, e o Senhor me deu uma casa própria. Vem aqui, irmão, qual é a sua bênção? Eu estava com um problema e o Senhor me curou. Eu participei daquela campanha dos 70 pastores, e ali, qual é a sua bênção? Eu estava precisando de um casamento, irmão, e Deus me mandou um noivo, eu participei da fogueira santa, então Deus abençoou. Aí vem uma velhinha, uma irmãzinha, irmã, conta a sua bênção. Pastor, eu estava perdida, sem Deus, sem salvação, sem esperança, e Jesus me encontrou, perdoou os meus pecados, e eu estou feliz e alegre. Aí ele disse: bênção, muito bem, irmã, mas agora conta a sua bênção. Meu Jesus, para que bênção maior do que essa, irmão? Glória a Deus, aleluia. Jesus, tem de misericórdia. Irmão, é por isso que precisa existir igreja ainda, que prega o verdadeiro evangelho, prega para que você se prepare para se encontrar com o Senhor, pregue para você se entregar a Ele. Eu quero te dizer que Ele te cura, que Ele te abençoa, que Ele supre as tuas necessidades, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. O primeiro lugar é o reino de Deus. O primeiro lugar é o reino de Deus, e as outras coisas virão por acréscimo. Aleluia! Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Aí Deus continuou a me mostrar. Sabe, pastor Genival, o Espírito Santo começou a me mostrar. E aí abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1. Em Mateus que você está, versículo 1, capítulo 1, versículo 21 a 23. Glória a Deus. Aleluia. A mistura de pregação com estudo, né, irmão? Capítulo 1, versículo 21 a 23. Olha o que é que diz a palavra. Encontraram Mateus? Eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Viu? Então, Mateus capítulo 1, 21 a 23 diz: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa profecia estava se cumprindo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Depois você pode olhar, meu amado, que ali em Isaías 7, 14, essa profecia se cumpriu neste dia do nascimento de Jesus Cristo. Você pode notar, para depois olhar, meu amado, se você abrir em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, a cegueira dos fariseus. Abra sua Bíblia aí em 13, capítulo 13 de Mateus, no mesmo livro. 13, Mateus 13, versículo 14 e 15. 13, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 13. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e em ouvindo não ouvem nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Estava se cumprindo essa profecia que tem lá em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Está se cumprindo a profecia nesse momento em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Então nós estamos vendo que ele diz: se cumpriu, está se cumprindo. Naquele momento, Jesus Cristo em vida. Se nós olharmos em Mateus capítulo 21, versículo 4 e 5, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. Quem não conhece essa profecia, meu amado, diz o seguinte, a palavra de Deus, Mateus 21, 4, Mateus 21, versículo 4,
até o 5, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, aqui foi a entrada de Jesus, triunfal de Jesus em Jerusalém, e ele entrou num carro de luxo, ele entrou num animal de pompa, ele entrou em quê, meu irmão? Num jumento. Então, meu amado, vamos ver aqui versículo 4 e 5. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Aleluia. Está se cumprindo em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: alegra de mim muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Glorificado seja o nome de nosso Deus. Aleluia. E aqui pode bater uma salva de palmas para o nosso Senhor. Zacarias 21. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mateus 21, 4, 5. Que se cumpre em Zacarias 9, 9, se cumpre em Mateus 21, 4, 5. Amém, amém. Então essas profecias estavam se cumprindo quando Jesus estava vivo. Ele vivo, o seu ministério terreno. Mas acontece que nós temos exemplos de profecia que se cumpriram ali e vieram e vêm até os nossos dias, e vai até os dias de Jesus Cristo, até a vinda de nosso mestre, até a vinda de Jesus, que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 16, 17. Abra aí a sua Bíblia, meu amado, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. Aquela pregação maravilhosa de Pedro, aquela pregação em que muitos se converteram, a pregação de Pedro, em que eles, o dia de Pentecostes, em que foram batizados pelo Espírito Santo, começaram a falar em mistério, começaram a falar em línguas, o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso só aconteceu lá. Quem é aqui batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aí, meu irmão. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aí. Que não é, vai buscar esse batismo, o Senhor vai te batizar, porque essa profecia ainda existe e ela está se cumprindo hoje também. Não só foi para o dia dos apóstolos, não, meu amado, é também para os nossos dias, é para hoje aqui neste lugar. Olha o que é que Pedro diz no versículo 16, Atos 2, 16, 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele disse: foi dito. Ele falou, foi dito. Ele não disse, é uma profecia que se cumpriu. Ele falou, foi dito. Preste atenção. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que de meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. É profecia para você, meu irmão, é para você, é para mim, é para cada um de nós. Esta profecia está se cumprindo hoje também, até o arrebatamento da igreja, até quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Levante a mão e glorifique o Senhor, porque Ele está falando a nós, para nós hoje, para você crente, para levantar a tua fé, para despertar a tua fé, para te dizer que vai te abençoar, que vai te curar, que vai te transformar, que vai te levantar desta frieza espiritual que está acontecendo na tua vida. Oh, aleluia! Porque Pentecostes ainda não era o cumprimento definitivo dessa profecia. Não. Essa profecia precisava continuar. Por isso que Pedro usou a palavra: isto foi dito pelo profeta Joel. Joel disse, para se cumprir na tua vida. Antes disse
está se cumprindo a profecia conforme o profeta tal falou. Hoje não, nós estamos vendo que Pedro não fala em seguida dizendo que se cumpriu a profecia, mas dizendo que foi dito pelo profeta Joel. Creia no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter cuidado no que você ouve, no que você está lendo, no que você está assistindo, meu amado. É aí que muitos ficam frustrados, porque acham que precisam ser curados de qualquer maneira. Mas em Oséias nós vimos aqui no estudo hoje, capítulo 4, versículo 6, diz: meu povo sofre por falta de conhecimento, porque não conhece a minha palavra. Muitos não estão recebendo bênçãos, não estão recebendo cura, não estão recebendo libertação, porque não está buscando realmente a palavra de Deus, para que Ele falasse ao meu coração e me mostrasse a verdade. Eu pedi: Espírito Santo, me ajuda, me revela, por que aquela irmã não foi curada, por que aconteceu aquilo com ela. E Deus me mostrou: o meu povo sofre por falta de conhecimento, que não estão conhecendo a minha palavra. Sabe o que é que Deus quer de você? A sua alma. Sabe por que o irmão Carlinhos morreu daquele jeito? Você ouviu falar da morte do irmão Carlinhos? Um homem íntegro, que servia a Deus, que pregava o evangelho. Ele chegou lá na farmácia e disse: irmão Bebeto, o que é que eu faço para orar mais? O que é que eu faço para ter mais uma intimidade com Deus? O irmão tem uma maneira de orar. O irmão poderia falar para mim isso. O irmão divide as ações. E ali eu fui mostrar para ele as divisões, como eu faço para orar, para interceder pelas almas perdidas, para interceder pela igreja do Senhor, para adorar o Senhor. Ele disse: o irmão divide, com pouco tempo o irmão tem orado muito tempo, está ali adorando o Senhor. E eu quero fazer isso, porque o meu pensamento agora é no céu, o meu pensamento é em cima, o meu pensamento é no Senhor, o meu pensamento é servir a este Deus. Ele dizendo para mim, ele estava igual a Paulo, desejando o céu. Deus já estava preparando ele, meu amado. Ele poderia ter ido dormir e não ter acordado na sua cama, tranquilo, dormir ali, morrer, e ali de manhã a esposa chegava, batia nele, ele já estava morto. Ele poderia ter ido em qualquer local sentindo mal e ter morrido ali, mas não. Foi um acidente trágico em que uma carreta pegou, moeu o seu corpo, todos os seus membros. Você não reconhecia mais Carlinhos. Lá choveu de crentes para que eu desse uma explicação e dizer por quê? Por que Deus deixou ele morrer daquele jeito? Por que daquela forma? No eixo do caminhão ficou carne dele. Por quê? Eu olhei para ele e disse: o que é que a Bíblia diz em Salmos? Deus se alegra com a morte de um justo. Porque é que Paulo colocou a sua cabeça e degolaram o apóstolo Paulo, enquanto a história diz que cada vez que a cabeça batia no chão, ele dizia: Jesus, Jesus. Porque Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a história. Porque que muitos dos discípulos foram arrastados de um lado para outro na cidade. Muitos perderam a sua pele, arrastados por carros de cavalos. Porque muitos morreram desta forma. Porque muitos cristãos morreram nas arenas, sendo comidos por leões, por feras. Porque hoje muitos cristãos no Oriente estão sendo decapitados. Porque muitos estão sendo fuzilados. Porque muitos estão sofrendo, porque adoram o Senhor, porque servem a Jesus Cristo, irmão. Porque Deus, Ele vê a alma,
Ele vê a tua alma, porque o nosso corpo para Ele é um corpo pecaminoso, é um corpo cheio de falha, porque Ele vai te dar um corpo glorificado, aquele corpo de Adão e Eva, aquele corpo que Jesus Cristo recebeu em primeiro lugar. Este corpo, Josué, Ele vai te dar, meu irmão, este corpo glorificado. E se você deseja, levante a mão e glorifique o Senhor. Engrandecido seja o nome de nosso Deus. Aleluia. Por isso, veja, glorifique o Senhor. Ele vai ter um corpo glorificado. Não importa como ele morreu, não importa como está o seu corpo pecaminoso, importa que ele vai receber um corpo glorificado. Aquele corpo de Jesus que ressuscitou. A Bíblia diz que ele foi a primícia, o primeiro que ressuscitou, que recebeu aquele corpo. E você vai receber se você crê, meu irmão. A Bíblia diz: se você for um vencedor e for até o fim. Não é como você está começando. O que importa não é o começo, é o final, meu amado. É você terminar com Jesus Cristo, é você morrer com Jesus Cristo, servindo a Ele. Isso é importante. Aleluia. 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 Agora, o que é tão interessante, o Senhor me mostrou que Pedro, ele filtrou aquele versículo de Isaías 53:4. Abra aí a tua Bíblia. 1 Pedro 2, 24 e 25. Isso aí, eu quero uma glória bem grande para o Senhor depois que a gente lê. Eu quero que você glorifique, eu peço que glorifique, que balte palma, que engrandeça o Senhor. Olha como é que ele filtra, olha como é que ele diz, meu amado Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25. Nós podemos ler os dois versículos. Abra a sua Bíblia e não esqueça disso aí. Olha, meu amado, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25. Todos abriram? Amém. Eu peço que todos abram e acompanhem comigo o que eu vou ler. Levando ele. Quem é ele? Jesus. Quem é ele? Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Esta palavra sarado significa curar, mas não o corpo, e sim a alma dos nossos pecados. Aí diz no versículo 25: porque eras como as ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, Se você puder glorificar o Senhor, se você puder engrandecer o Senhor, que Ele levou sobre si os teus pecados, Ele levou o seu pecado ali na cruz, Ele levou o seu pecado sobre Ele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que acontece conosco, irmão? Sabe o que é que nós pensamos? É que a doença é pior que o pecado. Nós materializamos tudo. Jesus Cristo fala na sua Bíblia do espiritual. Jesus Cristo fala da sua Bíblia, ele termina o Apocalipse falando na vitória espiritual, preparando o lugar para nós, preparando a cidade para nós. Jesus fala em Apocalipse que vai nos dar um corpo, um outro corpo, não esse corpo pecaminoso. Ele está prometendo a nós lá em João. O próprio Jesus Cristo disse que ia, mas mandaria o Espírito Santo, porque ele ia preparar um local, mas o Espírito Santo dele viria para estar conosco enquanto ele preparava este local. Mas o que é que está acontecendo conosco em nossos dias? É que nós materializamos tudo é matéria, e pensamos que a doença é pior do que o pecado. Em geral, as enfermidades é considerada o que existe de pior. Os problemas financeiros para nós é como se fosse pior do que o pecado. Nós estamos vivendo só o material, só materialmente.
somente, mas existe algo muito pior do que qualquer doença. Se chama um vírus chamado pecado, e aqueles que estão morrendo no pecado vão para a vida eterna, não para ser glorificados junto com o Senhor, mas para o inferno, viver eternamente fora da presença de Deus. Quem morre no pecado está na perdição eterna. Há uma diferença. Há uma diferença. Nós temos, meu amado, que nos conscientizarmos disso. Nós temos que deixar de materializar tudo, como se o céu fosse aqui na terra. Eu fico observando que muitos crentes vão para a Assembleia de Deus, tem a Canaã aqui, para a Metodista, para a Batista, mas não esquecem de assistir a sua televisãozinha, botando a sua água em cima do televisor, e ali dizendo: ah, Deus, me dá aquela casa, Senhor, me dá aquele carro. Eu não estou dizendo que é errado isso, mas e quando se prega sobre o céu, quando se prega sobre um corpo glorificado, quando se prega para que o crente deseje o céu, crente abre a boca, crente começa a buscar o celular, crente começa a olhar o celular. Mas quando se prega a bênção material, quando se prega a bênção material, crente começa a falar em mistério, crente começa a adorar, crente começa a glorificar. O que é que está acontecendo com o povo de Deus? O que é que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo? Sabe o que foi que eu presenciei um dia desse? Chegou um irmão e eu estava preparando. Eu vou na próxima semana dar um estudo de escatologia em Lavras. Estava preparando um estudo. E aí o irmão chegou: ô irmão, o que é que está preparando dessa vez? Qual é a bênção? Aí eu disse: a bênção é a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Irmão, ele não vem agora não, ele vai custar, sem sabe, daqui a 100, 200 anos, ele não vem agora não. Eu me entristeci de ver aquilo. Quantos crentes estão pensando dessa mesma forma? Deus não vem agora não, que eu tenho um gadozinho aí, Senhor, e eu tenho que vender ainda e apurar alguma coisa. Deus, eu tenho que trocar a minha moto ainda numa moto mais nova. Deus, eu tenho que resolver umas questões. Não vem agora não. Crente, tu vai ficar para a grande tribulação, enquanto nós vamos subir para a glória do Senhor. Quem crê, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé se você puder. Aleluia. E ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A tua cura hoje é para a glória de Deus. A tua bênção que você vai receber hoje é para a glória de Deus. É para a glória de nosso Senhor. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é para a igreja, não é para nós, é para o nome de Jesus Cristo. Ele quer te curar hoje, para que o nome dele seja curado. Ele quer resolver aquele problema que está emperrado na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. E que você dê testemunho aqui e diga: ah, foi Jesus que fez isso, porque ele me ama. E todo aquele que tiver fé e acreditar nele, ele vai abençoar. Agora eu convido os pastores aqui, pedia que afastassem as cadeiras para nós orarmos por você. A oração da fé, a oração da cura. Jesus cura ainda hoje. Jesus cura ainda hoje, meu irmão. Jesus abençoa ainda hoje. E ele quer te abençoar. Coloque diante do Senhor o seu problema, para ele ser glorificado, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser glorificado, meu amado. É o nome de Jesus Cristo. É ele que é glorificado. É ele
Sim, é o nome dele que precisa ser glorificado. É ele, meu amado, é porque ele te ama, ele quer te abençoar hoje, ele quer perdoar os teus pecados, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer coisas poderosas na tua vida hoje. Creia, diga: Jesus, é para teu nome ser glorificado, é para teu nome, Jesus Cristo. Eu creio que tu vais me abençoar hoje, eu creio, Senhor, que tu vais transformar a minha vida hoje. Eu creio, Jesus, que eu vou receber a tua bênção hoje, em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Venha receber a sua bênção, irmão. Coloque diante do Senhor a tua fé, coloque diante dele a tua fé, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh Deus eterno Pai, olha para o teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa o teu povo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, se as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou perdido, estou clamando, sabe a dor que estou sentindo. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa eu entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Declare nesta noite seu amor pelo Senhor Jesus. Declare, abra o seu coração e diga que só o Senhor é Deus.